Olá, esse é um vídeo reação ao ensino do pastor Ed René Kivitz. Há 2 semanas atrás, talvez 3, ele pregou um sermão intitulado O Evangelho da Graça de Deus contra a Religião Fundamentalista. Eu peguei a transcrição desse sermão, deu 14 folhas de Word, eu li palavra por palavra, além de assistir pelo menos 2 vezes. E por que eu estou trazendo isso para vocês? Tanto na introdução quanto no desenvolvimento do sermão, o pastor trabalhou de forma crítica ao PL 1904-24. É um PL que equipara o aborto após a 22ª semana, né, de um bebê no ventre, equipara ao homicídio e pode ter uma pena de 6 a 20 anos de prisão. PL é projeto de lei, então é um projeto de lei que está correndo lá no Congresso e que há uma pressão para a sua aprovação. Bom, por conta de tudo que foi falado, eu quero destacar que há problemas vitais na teologia do referido pastor, especificamente em relação à lei. Também percebo que ele é profundamente influenciado pela ideologia secular de nossa era. A ideologia feminista, progressista e da mídia presente em todos os canais. Eu vou usar aqui dados que ele citou e vou refutar os seus argumentos. No entanto, eu não tenho o alcance dele, então eu preciso da sua ajuda, já curtindo, compartilhando com todas as pessoas que você puder esse vídeo, a fim de que a gente possa desfazer pelo menos um pouco a influência das informações do ensino do referido pastor. Eu vou usar textos bíblicos, também vou citar dados facilmente verificáveis pelo Google através de uma pesquisa e vou usar também argumentos e constatações próprios. E eu já te peço que você fique até o final do vídeo, porque a conclusão pode te surpreender. Bom, o primeiro ponto que eu quero tratar tem a ver com o que ele disse no começo do seu sermão. Ele afirmou que o projeto de lei trata com leviandade e displicência a desumana realidade de violência contra a mulher em nosso país. Isso entre aspas. Só para você se inteirar, leviandade é imprudente e irresponsável, né? De forma imprudente e irresponsável, e displicência seria a mesma coisa que negligência. Ele toma esse projeto como um projeto que não tem profundidade suficiente para tratar de um tema sério. No entanto, eu quero desenvolver o seguinte. Primeiro, a violência contra a mulher é lamentável, sob qualquer forma. Mas o problema real da nossa sociedade não é a violência contra a mulher, mas a violência pura e simplesmente. Por exemplo, se você fizer uma pesquisa, você vai descobrir que em 2022 existiram 40.824 homicídios ao longo do ano aqui no Brasil. No entanto, de todas essas mortes, a proporção é de 9 homens para 1 mulher. Ou seja, os homens sofrem muito mais com a violência do que as mulheres. E isso também deveria nos assustar. Nós somos uma sociedade violenta contra a mulher, é verdade, mas nós somos uma sociedade violenta ao extremo e em todos os aspectos e agora até mesmo contra os bebês. Se formos fazer uma proporção relacionada ao tempo, a cada hora morrem 4 homens, mas menos de 1 mulher. Então os homens sofrem muito mais com a violência e muitas vezes não são defendidos e nem pensados nesse tipo de crítica e abordagem em relação ao problema. Fica parecendo que o problema é só a mulher e não é. Outra questão, o projeto ele trata da violência contra o bebê nascituro de 22 semanas para cima, porque já é um bebê cuja vida é viável fora do útero. Quem tem apelidado esse projeto de PL do estuprador está de forma deliberada mudando o conceito do projeto. O projeto existe para impedir a violência contra o bebê que ainda não nasceu. Então, nós não podemos falar que esse projeto aqui trata do problema da mulher. Não é esse o objeto do projeto. Se precisa de lei para proteger a mulher, que se faça lei. Mas o objeto é o bebê que ainda não nasceu. Outra coisa que é importante destacar logo de cara, essa lei só trata de bebês a partir da 22ª semana de gestação. O resto continua como sempre é, como acontece no Brasil desde 1940, em caso de estupro, em caso de bebês com problemas de má formação no cérebro, tudo continua da mesma forma. Mas com 22 semanas, o bebê vai ter que sair através do parto, seja vivo ou seja morto. E se ele sai vivo,
há possibilidade de ele continuar vivo e ter toda a chance de experimentar a sua vida dali em diante. Como é que a violência contra o feto, de alguma forma, vai aliviar a violência que a mulher sofreu ou que a menina sofreu? Essa é a pergunta que eu deixo logo de cara nessa argumentação apresentada pelo pastor. Não podemos confundir uma coisa com a outra. De fato, uma violência contra uma pessoa não é resolvida com violência contra um terceiro. Talvez contra a própria pessoa, mas nunca contra um terceiro. Como segundo ponto, eu quero destacar o texto usado pelo pastor na sua mensagem. Ele usou Mateus, capítulo 23, texto muito conhecido, onde Jesus trata de maneira muito crítica os fariseus e intérpretes da lei, com o qual ele sempre tinha certas diferenças, especialmente em relação à aplicação da lei. Esse confronto de Jesus com os fariseus e com os intérpretes é usado pelo pastor, no primeiro momento até de forma positiva, porque ele diz, entre aspas, a lei está a serviço da vida e não contra a vida. A lei está a serviço do ser humano. Ele até cita aquilo que Jesus ensinou a respeito do sábado, que foi o sábado que foi criado para o homem e não o homem para o sábado. Eu concordo com ele com gênero, número e grau até aqui, mas isso nos leva a uma grande contradição. Se a lei existe a serviço da vida e do ser humano, eu fico imaginando, será que o pastor considera que um bebê de 22 semanas não é vida e não é humano? Sabemos que se a gestação continuar, o que vai sair dali é um ser humano. Mas não é de se estranhar, porque Rosa Weber, no seu voto de relator em relação a esse mesmo assunto, diz que não há de se pensar em direito do nascituro, porque ele sequer é brasileiro, porque ele não nasceu vivo. Isso é novo e isso é estranho, não considerar a vida no útero como uma vida humana. Qualquer pesquisa que você faça vai descobrir que nesse estágio de gestação, o bebê já reconhece vozes, barulhos, já tem digital, seu coração já está batendo. É uma vida plena, só falta sair, só falta amadurecer para vir aqui para fora. Eu acompanhei esse pastor depois, durante a semana, e ele gravou um outro vídeo onde ele afirma ser contra o aborto, mas também contra a criminalização do aborto e a favor da descriminalização da maconha. Ele usou essa história da maconha como um exemplo para mostrar que uma coisa é uma coisa e outra coisa é outra coisa. No entanto, a correlação é péssima. Por exemplo, se o álcool é permitido, é uma droga lícita, e alguém começa a experimentar o álcool e se torna alguém dependente, da mesma forma do cigarro ou da maconha, se for liberada, o prejuízo é da pessoa. Pode vir consequências sobre outros familiares, mas se eles quiserem, eles podem simplesmente sair dali e não ficar exposto a todo aquele problema. Agora, no caso de ser contra a criminalização do aborto, o prejuízo maior é para uma terceira pessoa que não tem qualquer possibilidade de se proteger, que é o bebê que está lá dentro. Se colocar contra a vida humana em seu estado mais indefeso é o que ele acaba fazendo ao dizer que não, eu sou contra o aborto, mas eu sou contra a criminalização do aborto. No fim, a única pessoa que não tem para onde escapar é a mais afetada por essa posição do pastor. Eu acho isso muito, muito estranho. Não consigo entender. Outra coisa é que ele confunde a pessoa dos fariseus, retratados lá em Mateus capítulo 23, a pessoa dos intérpretes da lei, ele chama essas pessoas de legisladores. No entanto, o próprio texto diz que eles são intérpretes. No máximo, eles são fiscais, que ficavam lá olhando para a vida das pessoas, dizendo, pode fazer isso, não pode fazer aquilo. Mas eles não são legisladores, eles não criaram a lei, eles não escreveram essa lei, eles escrevem a interpretação e se garantem, ficam lá em cima dos outros para que eles sigam do jeitinho que eles acham que tem que seguir. Também atribuiu a Moisés a legislação. É outra inverdade, para não dizer mentira. Foi Deus quem deu a lei para o povo de Israel. Se você abrir a sua Bíblia em Êxodo capítulo 20, versículo 1, está escrito, então o Senhor deu ao povo todas essas palavras, ou mandamentos. No versículo 22 do mesmo capítulo, o Senhor disse a Moisés,
E aí vem os versos seguintes, inclusive com a lei que a gente vai ver daqui a pouco. Perceba, Moisés não sonhou, Moisés não criou, não foi Moisés que inventou a legislação que regia a sociedade judaica e israelita. Foi Deus o legislador, foi ele que deu as palavras, as instruções, tanto a respeito das relações sociais, em relação ao culto, em relação à dieta, foi tudo ideia de Deus. Ele é o legislador. E isso não ficou claro e evidente, pelo contrário, foi colocado como se o legislador fosse uma pessoa limitada e ruim, mas o legislador foi o próprio Deus. Ed Renekiewicz não percebe que Deus foi quem primeiro equiparou o aborto provocado ao homicídio. Hoje, muitos argumentam que o bebê dentro do ventre não é uma vida, é um conglomerado de células. Ed René declarou que é contra o aborto desde a concepção, né? Mas, ao olhar para a Bíblia, quem primeiro criou uma regra estabelecendo pena contra a morte de um bebê foi o próprio Deus. Em Êxodo, capítulo 21, versículo 22, se você puder acompanhar, se dois homens brigarem e um deles atingir por acidente uma mulher grávida e ela der à luz prematuramente, sem que haja outros danos, o homem que atingiu a mulher pagará a indenização que o marido dela exigir e os juízes aprovarem. Mas, se houver outros danos, o castigo deverá corresponder à gravidade do dano causado. Vida por vida, olho por olho, dente por dente, mão por mão, pé por pé, queimadura por queimadura, ferida por ferida, contusão por contusão. E aqui a gente chega num ponto muito complicado, onde há uma grande confusão em relação à lei. Esse texto, também conhecido como lei de Talião, é o famoso olho por olho, né, dente por dente, mão por mão. Muita gente olha para ele de maneira negativa, mas perceba, está na sequência do capítulo 20. Essas instruções foram dadas por Deus para o povo de Israel e o próprio Deus equipara a vida dentro da barriga da mãe a uma vida daqui de fora. Se alguém fosse homicida naquela época, a pena era a pena capital, era a morte. E isso vale para o bebê. Se o bebê nascesse morto, aquele que causou a morte seria julgado e a pena poderia chegar na morte. Agora, se o bebê nascesse com algum defeito, a pena poderia chegar num castigo semelhante ao que foi causado. Então, essa instrução de Deus não era aplicada por qualquer pessoa. Ele deveria ser julgado, teria juízes, e os juízes é que iriam aprovar a pena. A pessoa tinha direito a apresentar sua defesa, mostrar que se foi intencional ou não, e depois de todo o processo, a pena era aplicada. Deus considerou dessa forma. O bebê dentro da barriga é equivalente à vida daquele que já está fora da barriga. O Ed René também usou o exemplo da mulher flagrada em adultério, e disse que naquela ocasião, ao impedir aquele apedrejamento, quando ele foi contestado a dizer se ele concordava com a lei de Moisés, se ele era favorável à execução da mulher, Ed René disse o seguinte, abre aspas, o que Jesus está dizendo é que não construímos sociedade justa, libertadora, libertária, humanizada e humanizadora com base na lei. Ele coloca essas palavras na boca de Jesus segundo a sua interpretação. E eu, catedraticamente, quero dizer não, de jeito nenhum. Jesus nunca foi contra a lei. Ele combateu a interpretação equivocada dos líderes da sua época, que não conseguiram entender o espírito por trás da lei e transformaram ela numa letra morta. Mas Jesus ser contra a lei, ou dizer que a lei passou e caducou e que agora ele tem algo melhor para colocar no lugar dela, isso não existe biblicamente, ele não vai ter condições de defender essa informação. O próprio Jesus diz em Mateus capítulo 5, versículo 17 e seguintes, não pensem que eu vim abolir a lei de Moisés ou os escritos dos profetas, eu vim cumpri-los. Eu lhes digo a verdade, enquanto o céu e a terra existirem, nem a menor letra ou o menor traço da lei desaparecerá até que todas as coisas se cumpram. Portanto, quem desobedecer até o menor mandamento e ensinar outros a fazer o mesmo, será considerado o menor no reino dos céus. Mas aquele que obedecer à lei de Deus e ensiná-la, será considerado grande no reino dos céus. E não só Jesus defende isso. Paulo tampouco trata a lei da forma como Ed René trata.
Quando ele escreve para o seu pupilo Timóteo, no capítulo 1, versículo 8 de 1 Timóteo, ele diz: sabemos, porém, que a lei é boa se alguém dela se utiliza de modo legítimo. Quando ele escreveu para os Romanos, capítulo 7, versículo 12, a mesma coisa. Ele afirma: mas ainda assim, a lei é santa e o mandamento é santo, justo e bom. Eu sei que isso traz uma certa polêmica, porque você já deve ter ouvido que nós não vivemos mais debaixo da lei, nós vivemos debaixo da graça. E com isso, a graça se torna superior à lei, e a lei, de certa maneira, assume uma conotação negativa. No entanto, eu quero que você perceba: quando Deus deu a lei, aquilo era uma manifestação da graça dele. É demonstrando qual é o caminho da retidão, qual é o caminho da justiça. Só que ninguém é aprovado diante de Deus por obedecer à lei, porque ninguém é 100% capaz de obedecer a todas as instruções da lei. Ninguém vai ser salvo por ela, vai ser salvo pela graça e pela fé. Mas depois da salvação, a lei continua apontando qual é a direção que Deus quer que a gente ande. E é por isso que Jesus afirma: não caducou, vocês precisam continuar obedecendo e também instruindo as outras pessoas a seguir nesse caminho. A lei de Deus é perfeita no Antigo e no Novo Testamento, e isso não pode ser anulado. Essa teologia que contrapõe graça e lei é uma teologia manca, que não se sustenta e perniciosa, segundo o meu ver. Outra coisa que eu quero destacar: há um contexto não explorado no episódio da mulher acusada de adultério. Eu vou colocar para você agora 3 pontos. Primeiro, o adultério era passível de pena capital. Eu não nego isso. Está escrito lá em Levítico, capítulo 20, versículo 10, da seguinte maneira: se um homem cometer adultério com a esposa do seu próximo, tanto o adúltero como a adúltera deverão ser executados. Ponto final. Está escrito. Era essa a pena máxima para o crime ou o pecado de adultério na sociedade judaica. No entanto, a aplicação da pena capital, fosse para adultério, fosse para o homicídio, presumia um julgamento justo e imparcial. Ninguém tinha a liberdade de falar: essa mulher foi flagrada de adultério, vou matá-la. Não, ela tinha que ser apresentada à autoridade competente e julgada de maneira imparcial por essa autoridade. A aplicação da pena capital presumia esse julgamento justo, imparcial, e além disso, a lei dispôs de recursos para que os réus tivessem a sua integridade preservada. Por exemplo, foram criadas em todo o território da nação de Israel as cidades refúgio, onde a pessoa que estava ameaçada por ter cometido um desses crimes de pena moral, fugir e ali conseguir o seu julgamento para não ser vingada. Deuteronômio 19:15 diz assim: não condenem alguém por um crime ou delito com base no depoimento de apenas uma testemunha. Os fatos a respeito do caso devem ser confirmados pelo depoimento de 2 ou 3 testemunhas. Ou seja, se uma pessoa fosse flagrada em adultério, ela seria levada até a autoridade competente, mas ela não seria condenada à morte se não houvesse o testemunho de pelo menos 2 pessoas que viram e afirmam que aquilo aconteceu. Se houvesse uma testemunha apenas, essa mulher não seria apedrejada, não receberia essa pena. E esse contexto não é mencionado pelas pessoas que ensinam esse texto. Isso é importante. Um outro detalhe que está em Deuteronômio capítulo 17, versículo 7, e muito importante, porque tem relação à resposta que Jesus deu a esses homens que o interrogavam sobre o que ele dizia a respeito daquela mulher flagrada em adultério. Lá em Deuteronômio 17:7, é nos ensinado o seguinte: as mãos das testemunhas serão as primeiras a levantarem-se contra a pessoa para matá-la, e depois as mãos de todo o povo. Dessa maneira vocês eliminarão o mal do meio de vocês. Eu sei que choca, mas perceba um detalhe. O apedrejamento começava pelas 2 testemunhas que compareceram diante do juiz e afirmaram que viram e concordam. 2 ou 3. Elas tinham que lançar a primeira pedra. É isso que o texto está dizendo. As testemunhas deveriam ser as primeiras a lançarem as pedras.
E não é interessante Jesus dizer assim, então tá, quem estiver sem nenhum pecado, atire a primeira pedra. Está tudo errado naquele processo. Ed René quis dizer que Jesus absorveu aquela mulher porque ninguém estava interessado na história dela. Mas o fato é que todo o processo estava errado. Cadê as testemunhas? Era Jesus o juiz que deveria julgar aquela questão? Cadê o homem que estava no adultério junto com ela? O fato é que estava tudo sendo feito contra Jesus e ele usou a própria lei contra eles, fazendo-os refém da sua própria consciência. Ao dizer, então tá, então vamos lá, aqueles que viram, que sabem que estão certo, pode começar o apedrejamento. E ninguém tinha a sua consciência a favor para fazer isso, porque era uma situação armada, com interesse político de prejudicar o ministério de Jesus de alguma forma. Jesus foi sábio, mas ele usou a lei contra a má interpretação da lei em primeiro lugar. Ed René não entende o objetivo da lei. Quando a gente olha para a Bíblia, mesmo no Novo Testamento, a lei é reforçada como algo positivo e com uma intenção objetiva. Perceba, 1 Timóteo capítulo 1, versículo 9. Pois a lei foi feita não para os justos, mas para os transgressores e rebeldes, para os irreverentes e pecadores, para os profanos e irreligiosos, para os que matam pai, mãe, para os homicidas, para os que cometem imoralidades sexuais, para os homossexuais, para os sequestradores, para os mentirosos, para os que juram falsamente e para todos que praticam coisas contrárias ao ensino saudável. Nós estamos lendo isso no Novo Testamento, mostrando que a lei, ela não existe para oprimir quem está fazendo o que é certo. Ela existe para colocar limites na pessoa que está imbuída de maldade. Infelizmente, o pastor entende que tudo o que se precisa para construir uma sociedade libertária e humanizada é misericórdia e compaixão. Como se a misericórdia e compaixão por si só fossem um poder suficiente para tirar a maldade do maldoso. Nem sempre. Pense em Judas. Ele recebeu todo o carinho, ele foi tratado como amigo, mas era Satanás que encheu o coração dele de traição e de homicídio. Ele vendeu o seu amigo por moedas de prata. Toda a compaixão de Jesus de nada serviu para transformar o coração de Judas. Toda a ação benéfica de Jesus nos seus dias de nada adiantou. A multidão gritou unida, crucifica-o, achando que com isso faziam justiça contra o blasfemo que tinha ressuscitado Lázaro dos mortos. A realidade não é assim. Às vezes eu percebo que pastores são influenciados por essa ideologia positiva a respeito do ser humano, de que ele é mau por conta do meio, e não que ele é mau porque é mau. E que essa maldade, se não for transformada pelo evangelho, precisa sim ter um limite, senão não é possível ter vida em sociedade. E é esse o papel da lei. É a lei que impõe penas que fazem as pessoas más se conterem, com medo de serem presas, com medo de serem penalizadas de acordo com os crimes que elas cometeram. Hoje nós vivemos numa sociedade que ela é leniente com o mal, mas para isso ela prejudica quem é bom ou quem é inocente. Isso é errado biblicamente. Me admira um pastor se dizer bíblico e defender algo parecido. Ele confunde a pessoa da religião e do Estado. E agora eu quero que você preste atenção. Porque enquanto crente, enquanto discípulo de Jesus, qualquer discípulo de Jesus recebe a instrução para perdoar os seus inimigos, para dar comida, água para aquele que persegue, até para orar por eles. Mas essa é a responsabilidade do indivíduo cristão. Não é e nunca será o papel do Estado. O Estado tem o papel de realizar a justiça. Eu, como indivíduo, se for prejudicado, terei que orar e, de alguma forma, me encher de misericórdia para quem me afetou. Mas o Estado, de fora, precisa garantir a justiça e fazer cair sobre a cabeça daquele que cometeu o crime ou qualquer violência o resultado, a consequência dos seus atos. Em Romanos 13, versículo 4, mais um texto de Paulo, está escrito: pois as autoridades são servas de Deus para o bem de vocês. Mas se estiverem fazendo o mal, e perceba, ele está escrevendo para os crentes de Roma, tenham medo, pois elas não possuem a espada sem motivo.
são servos de Deus, agentes da justiça, para castigar quem pratica o mal. E esse é o ponto. O evangelho atua de dentro para fora no crente para a sua transformação. E ao amar, ele cumpre toda a lei. Mas aquele aonde o evangelho não atua, é a lei quem tem que atuar para a correção e para a limitação da maldade. Ao afirmar que, entre aspas, o que Jesus está dizendo é que não construímos sociedade justa, libertadora, libertária, humanizada e humanizadora com base na lei, Ed René confronta diretamente a afirmação do verdadeiro legislador que afirmou que a obediência conduziria a uma sociedade justa e humana. O próprio Deus, quando entregou as leis, todas as leis para Moisés, fez uma promessa para o povo, que se eles obedecessem, eles iriam prosperar. Eles iriam ser uma sociedade admirável, que ia chamar a atenção de todas as outras nações. Eu te dou a referência. Deuteronômio capítulo 4, versículo 1. Agora, Israel, ouça com atenção esses decretos e estatutos que lhe ensinarei. Cumpram-nos para que vocês vivam, entrem na terra que o Senhor, o Deus de seus antepassados, lhes dá e tomem posse dela. Versículo 6. Obedeçam-lhes por completo, e assim demonstrarão sabedoria e inteligência às nações vizinhas. Quando elas ouvirem esses decretos, exclamarão: como é sábio e prudente o povo dessa grande nação. Versículo 8. E que grande nação tem decretos e estatutos tão justos quanto este conjunto de leis que hoje lhes dou. São as palavras de Deus dizendo: ouça, Israel. Então, como é que ele coloca na boca de Jesus a afirmação de que não construímos sociedade justa com base na lei, se o próprio Deus disse que a lei obedecida iria sim promover uma sociedade justa e admirável em todo o mundo? Isso não pode ser, e é aí que entra a minha grande preocupação, e por isso eu peço mais uma vez que você compartilhe o vídeo. Chega um ponto em que o pastor, influenciado por todas as coisas que estão influenciando ele, começa a fugir da instrução da palavra do Senhor. E é possível que ele deixe de pregar a mensagem que pode transformar a vida das pessoas. Se nós não encaixamos na lei e entendemos o propósito dela, então nós precisamos de arrependimento e de transformação. Mas se nós acreditamos que uma simples compaixão e misericórdia vai transformar o mundo inteiro, vamos deixar de pregar para as pessoas aquilo que elas precisam ouvir e não o que elas querem ouvir. E o mais terrível de tudo, ao pregar como ele tem pregado e pensar como ele tem pensado, ele está se colocando do lado das pessoas que estão na direção oposta e muitas vezes contra a fé cristã e bíblica. Está se colocando ao lado daqueles que pregam viver uma vida homossexual, uma vida sexual libertina, aqueles que não respeitam limites, se tornam viciados nas mais variadas questões. Daqui a pouco vai ser favorável também a que se libere o jogo. Afinal de contas, depois a gente prega para as pessoas, a gente aceita elas do jeito que elas são, e aí elas vão ser transformadas. É pernicioso, é perniciosa tal mensagem. Nós não devemos trabalhar para que as pessoas se estraguem, para que depois a gente tente restaurá-las. Não, nós precisamos da lei e também nós precisamos de pregar o evangelho. O evangelho para a transformação do que crê, e para aquele que não crê, o controle da lei, para que a sociedade não se torne algo insustentável. Ver pastores fazendo coro com aqueles que defendem a descriminalização das drogas, do porte de maconha, é no mínimo assustador. Parece que nós chegamos na época em que aquela besta com chifres de cordeiro, com voz de dragão, tem se manifestado em muitas igrejas. Não é possível que juízes estejam permitindo as pessoas carregarem 40 gramas de maconha, sem considerar que isso é um ato infracional grave. Aonde que vai comprar isso? Vai vender no mercado? Imagina, 40 gramas, dá para fazer mais de 100 cigarros. E depois que a pessoa entrar para
e for caminhando cada vez mais fundo no vício, isso vai ser bom para a sociedade? Vai ter algum benefício para a sociedade? Nós estamos caminhando para o ocaso do Ocidente. E quem devia levantar a voz e pregar contra essa direção, contra o avanço do pecado, contra o tornar errado certo e certo errado, tem falhado em sua missão. Não se deixe influenciar por esse tipo de discurso. Leia a sua Bíblia e procure líderes, pregadores que de fato explicam a Bíblia e fazem isso se sujeitando à Bíblia e não se sujeitando a qualquer ideologia de funcionamento de sociedade a partir de marxismo, progressismo, o que é que seja. Tome cuidado, porque a filosofia do mundo não é a filosofia de Deus. A sabedoria de Deus é maior do que a sabedoria dos homens. Se Deus disse que a lei é boa, ela é boa. Ninguém vai poder provar o contrário.